Amém? Mateus capítulo 4, nós fomos servir ali igrejas de Rio Grande da Serra e Santo André, que estavam juntas ali. Mateus capítulo 4, versículo 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as doenças e enfermidade entre o povo. Assim a fama de Jesus correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias doenças e tormentas, os endemoniados, lunáticos, paralíticos, e todos eles o curou. Versículo 25, de sorte que o seguiam grandes multidões da região da Galileia, da região de Decápole, de Jerusalém, da Judéia e de todo o Jordão. Espírito Santo de Deus, estamos diante da Tua palavra, Senhor, viva, verdadeira, eficaz, poderosa, palavra que pode, Senhor amado, mudar nossa história, mudar nossa vida. Senhor, nós estamos hoje diante da Tua palavra, Senhor, e a Tua palavra, Senhor amado, quando ela encontra um coração aberto, um coração pronto, um coração preparado para receber do Senhor, essa palavra tem poder para transformar a nossa vida, para aquecer novamente um coração frio, para dar rumo, Senhor, para quem está desorientado, para levantar o caído, Senhor, para fortificar o fracassado nessa noite. A Tua palavra, Senhor, tem poder, tem poder. Você pode dar um aplauso a Jesus por essa palavra, pela palavra do Senhor, é a palavra dele, nós amamos essa palavra, nós ansiamos por esta palavra, aleluia. Você pode ficar em pé mais um pouquinho, você pode cantar mais um pouquinho ao Senhor e celebrar Ele, porque Ele é digno de honra, Ele é digno de glória, Ele é digno de exaltação. Tudo é para Ti, Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Profundas riquezas é o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profunda a ele a glória.
Aleluia. Pra sempre, amém. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Dê um aplauso ao Senhor bem forte, querido. Aleluia, aleluia. Senta. Glória a Deus, aleluia. Oh, a Ele toda a glória. Deus é bom demais, amém? Sim ou não? Se Ele te trouxe a esse lugar, porque Ele tem um propósito, porque Ele quer falar com você, amém? Porque Ele tem algo a ministrar para nós, Ele tem algo a falar para nós. Eu queria que você emprestasse para mim um pouquinho o seu ouvido, a sua atenção, que nesses próximos minutos agora, que o teu coração tivesse alinhado àquilo que Deus quer falar para você, porque Deus tem algo para falar para nós, amém? E nesse momento que nós estamos aqui nesse auditório, nesse lugar, com a possibilidade, com a liberdade de poder ouvir a voz de Deus, de poder experimentar aquilo que a palavra de Deus tem para nós. Eu queria que você se acalmasse, tomasse o seu lugar aí, amém? E recebesse o que Deus tem para a tua vida. O texto que nós lemos começa dizendo sobre Jesus, que Jesus com o seu ministério percorria toda a Galileia. E a fama de Jesus foi crescendo, foi aumentando, foi tomando um nível de crescimento em que até regiões como a Síria e outras regiões também ficaram sabendo da fama de Cristo. A fama de Jesus se espalhou por vários lugares, porque Jesus, Ele trazia uma grande multidão, aglomerava as pessoas diante dEle, as pessoas eram curadas, as pessoas eram transformadas, as pessoas eram libertas quando se aproximavam de Cristo. E quando uma pessoa chega até Jesus, quando uma pessoa se aproxima de Jesus, e ela tem o desejo e a vontade, e ela abre o teu coração para receber o que Deus tem para ela, algo na sua vida vai acontecer. Se você está nesse lugar com um propósito, com um desejo, com o coração aberto, de saber que Deus tem algo para você, que Deus vai fazer algo na tua vida, e essa transformação, ela começou, amém? Só depende de você. E Jesus percorria e uma multidão seguia Ele. Várias pessoas seguiam Jesus. Mas quem eram os seguidores de Jesus? Quais os níveis de seguidores que seguiam a Cristo? Nós vamos ver alguns níveis de pessoas que seguiam a Jesus. Havia na região da Galileia um grupo muito seleto de jovens. Eram os talmudins. Diga comigo, talmudim. Os talmudins eram um grupo de jovens que ele era separado pela escola rabínica, pelos judeus. Como funcionava? Os talmudins, eles se formavam da seguinte forma: as crianças, elas aprendiam a Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, em casa, com a sua mãe. Na maioria das vezes, a mãe ensinava as crianças. Portanto, mamãe, você tem a obrigação. Hoje eu vi a Samara falando para mim sobre o Samuel, e foi tão bacana o processo que eles vieram aqui na escola de fundamento, quando você traz o teu filho para aprender a Bíblia, aprender a palavra. Eles tiveram uma sequência aqui na escola de fundamentos. Quando nós estamos aqui estudando, as crianças também estão lá estudando na quarta-feira, e eles vieram aprendendo sobre a história de Samuel. Depois culminou no Acampa Kids, onde eles fizeram toda uma programação voltada para entender a história. Hoje a Samara sabia sobre Ofni e Finéias, sobre Samuel, sobre o sacerdote Eli, como o sacerdote Eli morreu. Talvez você aí que é grande, que é um adulto, não saiba como foi a morte do sacerdote Eli.
E ela me falava hoje, pai, ele ficou tão triste, tão chocado, tão frustrado com a notícia de que os filhos corruptos haviam morrido, que ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Eu falei, nem lembrava. Queridos, a importância que tem de nós ensinarmos a palavra para os nossos filhos. Os judeus, eles tinham na escola rabínica, eles tinham uma escola onde com 6 anos a criança aprendia em casa, mas aos 6 anos de idade, estou falando do menino, aos 6 anos de idade ele entrava para uma escola, que era uma escola primária, uma escola básica, onde dos 6 anos aos 10 anos de idade, ele aprendia coisas da cultura, aprendia também contas e aprendia sobre a palavra. E dos 6, quando chegava nos 10 anos de idade aproximadamente, esse período de 4 anos, ele estudava com um rabino, com um líder religioso. Esse rabino, ele era um mestre, ele ensinava essas crianças dos 4 até os 10. Quando chegava nos 10 anos de idade, eles se formavam na escola primária. Os melhores alunos dessa escola, da escola, chamava Escola de Talmud Bet, essa escola pegava os melhores meninos, os meninos mais inteligentes, aqueles que estudavam mais, aqueles que sabiam mais a palavra, aqueles que durante esse período de 4 anos tiveram uma percepção maior da palavra. E eles então pegavam esses meninos, selecionavam esses meninos e colocavam eles numa escola que era a escola do Talmud. Aqueles meninos que não conseguiam chegar a um nível de aprendizado para se tornar um mestre, para se tornar um rabino, eles voltavam para os seus pais, e aprendiam as profissões que o pai tinha. Se o pai fosse pedreiro, era pedreiro. Se o pai fosse pescador, eram pescadores. Se fosse agricultor, pastor de ovelhas. Enfim, aqueles que não atingiam esse nível de seleção, eles ficavam pegando a profissão do pai. E dos 10 anos aos 14 anos, esses jovens selecionados, eles iam e ficavam junto com o rabino, aprendendo mais e mais da palavra, do conhecimento. Mas passando 4 anos, quando eles tinham entre 14 e 15, tinha uma outra escola, chamada Escola de Talmudim, que era para ver se ele ia se tornar um Talmudim. Um Talmudim era um discípulo de um mestre, era um discípulo de um rabino. Quando chegava a 14 anos, eles faziam uma segunda seleção. E essa segunda seleção, ele pegava os melhores dos melhores. Selecionava os melhores dos melhores. E aqueles que eram selecionados na segunda seleção com 14 e 15 anos, esses jovens, eram chamados de os Talmudins, seguidores de rabinos. Aqueles que não passavam, voltavam para suas casas. Mas esses alguns, a segunda seleção, esses jovens, eles iam escolher, eles iam pegar um rabino, e eles iam andar com esse rabino durante um bom período. Esse rabino selecionava no meio dessa escola dos Talmudins uns 10, 15 alunos no máximo. E esses jovens, eles andavam com esse mestre durante todo o tempo. Eles acompanhavam esse mestre, eles ouviam os ensinos desse mestre. O apóstolo Paulo foi um Talmudim. O apóstolo Paulo passou na primeira seleção, passou na segunda seleção. O mestre rabínico de Paulo se chamava Gamaliel. Gamaliel era um mestre muito reconhecido na época em que Jesus esteve. Naquele período, ele era muito reconhecido porque Gamaliel era um homem de muito conhecimento. E de todos os professores, de todos os rabinos, ele era o mais destacado, porque ele não apenas ensinava, mas ele demonstrava com a sua vida. Escute, esses professores, eles tinham um costume naquela época. Eles falavam assim, mestre Alexandre: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso era comum, era uma tradição comum, em que as pessoas falavam: olha, os talmudins são aqueles que passaram na primeira e na segunda seleção, são os mais inteligentes do povo de Israel, porém eles seguem líderes.
Líderes que falam para eles: façam isso, mas não façam o que eu faço. E esses talmudins eram muito conhecidos no meio do povo. A palavra grega para discípulo é matetés. Mas os talmudins faziam parte da tradição deles. E Jesus, quando ele veio, ele também escolheu uma equipe de discípulos para andar com ele. Jesus também selecionou alguns homens para andar junto com ele. E você vai entender, até o final dessa ministração, se você quer ser um talmudim, se você quer ser um seguidor de Cristo, aquele que é um discípulo do mestre, que fala e mostra o que tem que fazer. Abrindo um parênteses aqui, nós vemos o texto em que uma grande multidão seguia Cristo. Existiam alguns níveis de pessoas que seguiam a Jesus. O primeiro nível era o nível da multidão, o texto que nós lemos, que eram aquelas pessoas que seguiam a esse mestre Jesus. Abrindo parênteses no Talmudinho agora, o texto que nós lemos, uma multidão seguia Jesus. Quem era esse primeiro nível de pessoas? Aqueles que seguiam a Jesus porque tinham em Jesus algum interesse pessoal. Seguiam a Cristo porque queriam ver a multiplicação do pão. Seguiam a Cristo porque queriam ver a multiplicação dos peixes. Seguiam a Cristo porque queriam ver os milagres que Jesus fazia. Esse tipo de pessoa, esse primeiro nível de pessoas que acompanhava a Jesus, eram pessoas que acompanhavam a Cristo, acompanhavam Jesus por aquilo que Ele podia dar. E nos dias de hoje nós também temos esse primeiro grupo de pessoas que seguem a Jesus, que seguem a Cristo, que vêm atrás de Jesus por aquilo que Ele pode te dar, por aquilo que Ele pode te oferecer, por aquilo que Ele pode estender para você. Talvez você faça parte desse primeiro grupo que seguia Jesus porque queria ver a cura, que queria ver o milagre, que queria ver a transformação, que queria ver algo acontecendo na vida. De repente você pode estar seguindo Jesus hoje, buscando a Jesus e fazendo parte dessa multidão. A multidão recebe, a multidão vê, a multidão ouve. Só que a multidão tem um foco errado, o foco não está em Cristo, o foco estava naquilo que Ele podia dar. Havia um segundo nível de pessoas que acompanhavam, que seguia Jesus, que eram os 70. Os 70, eles seguiam a Jesus. Em um momento Jesus chamou, do meio daquela multidão, Ele separou 70 pessoas, 70 discípulos. E Ele falou para aqueles 70 discípulos: olha, vão de casa em casa, preguem a palavra, falem do meu amor, falem o que Deus pode fazer na vida de vocês. E Jesus deu uma instrução para aqueles 70, olha, vão de 2 em 2. Então pega lá 2 irmãos, vocês vão entrar numa casa, vão falar do amor de Cristo. Se a pessoa não quiser, você bate o pé e vai embora. Esses 70 representam alguns de nós, que são aqueles que fazem a obra, que são aqueles que saem para fazer a obra, que são aqueles que ministram, que são aqueles que vão para as praças, são aqueles que evangelizam, são aqueles que de alguma forma trabalham com dependentes, trabalham com casais, trabalham com pessoas necessitadas. E são esse segundo grupo dos 70, são aqueles que fazem a obra. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, nós aprendemos isso aqui com a Laer. Você não foi chamado para fazer a obra de Deus. Se você está tentando fazer a obra de Deus, você vai quebrar a cara, você vai se lascar. Porque ninguém pode fazer a obra de Deus. Mas sim, deixar com que Deus faça a obra dele em você. Nós corremos tentando fazer a obra, mas é Deus que tem que fazer a obra dentro de nós. Esse segundo nível de seguidores representam os 70 que foram fazer a obra, que chegaram para Jesus contentes depois e disseram: Senhor, nós vimos demônios indo embora, nós vimos pessoas sendo curadas, nós fizemos a obra. Talvez, queridos, talvez você faça parte aqui do segundo grupo de pessoas. Talvez você faça da multidão, que veio aqui porque quer buscar alguma coisa.
Ou talvez você faça parte da segunda, que são 70, que está lutando na força do braço para fazer a obra de Cristo. Mas ainda tem o terceiro nível de pessoas. O terceiro nível de pessoas falam dos 12, falam dos apóstolos, daqueles que Jesus chamou para andar junto com eles. Esses homens experimentaram coisas que o mundo não experimentou. Esses homens viram coisas tremendas que ninguém viu. Esses homens faziam parte de um presbitério, o presbitério de Cristo. Pregador itinerante Jefferson de Souza. Ele fazia, não grava isso, não põe isso. Vai cortar. Vai cortar. Esses dias eu chamei ele para pregar, ele deu uma mancada, a gente não colocou no Facebook, a gente que vai colocar. Quando ele subiu aqui para pregar, ele falou assim, o apóstolo vive insistindo para mim pregar, então eu vou aceitar. Te amo, Jefferson. Eu sei o que você carrega, meu irmão. Amém? O que você carrega impacta as pessoas. Jesus tinha um presbitério, uma equipe de 12, que eram homens que trabalhavam, que recebiam, que estavam muito perto de Jesus. Mas também não foi suficiente, Arthur, fazer parte de um presbitério. Também não foi suficiente estar tão perto de Jesus. Porque os 12, entre eles, havia um que o traiu. Havia um que o entregou. Havia um Judas no meio dos 12. Havia um Judas no meio do presbitério. No nosso não tem. Havia um Judas que traiu Jesus, que não conseguiu ser aquilo que Jesus tinha planejado para ele. O fato de nós estarmos à frente dessa igreja, eu sou o pastor presidente dessa igreja, mas eu sempre tenho dito que eu quero caminhar com pessoas, eu não sou o chefe aqui, muito pelo contrário. Nós temos uma equipe que trabalha junto, amém, queridos? Amém? Uma equipe que ministra junto, uma equipe que conhece o coração do outro, que abençoa a vida do outro, que trabalha no coração da igreja, porque eu não sou aqui o apóstolo, beije meu anel. Não, queridos. Eu sou um pastor, Deus me deu um chamado, eu sou um apóstolo, Deus me deu um chamado para ser um apóstolo, para cuidar da cidade, para cuidar de outros pastores da cidade, de outros pastores. Mas tem uma equipe aqui. O Wilder é muito mais pastor que eu. Tem gente que é muito mais evangelista do que eu. O Sérgio estava numa cama de hospital, ele conseguiu arrastar a cama dele para uma tomada, e ali ligado na tomada no celular, o Sérgio estava lá, falando com outras igrejas, falando sobre Revolution. Não, que vai ser bênção, que nós vamos pular, nós vamos dançar, nós vamos correr. Eu falei, Sérgio está aí na cama. Mas quem é evangelista sabe. Nós temos profetas no nosso meio, temos mestres. Amém? Ei, vamos recapitular. A multidão ainda não era. Os 70 ainda não era. Os 12 também teve quem traiu. Mas agora sim, no meio dos 12, haviam 3 que se chamavam Pedro, Tiago e... Esses 3 bem próximos de Jesus, que representam o 4º nível daqueles que seguem a Cristo, daqueles que andam com Jesus, daqueles que acompanham Jesus, daqueles que ouviram a voz de Jesus e caminham com Ele. Talvez você faça parte desses 3, que são os mais íntimos de Cristo, que são os mais próximos de Cristo, que andavam junto com Jesus, que em várias situações os 3 se destacavam. Talvez você seja um deles. Mas eles também não representam aquilo que Jesus chamou. Porque os 3 também, em um momento em que Jesus estava, no momento de agonia, de aflição, falou para os 3, fica comigo, ora mais um pouquinho, intercede comigo. E quando Jesus volta, eles estavam dormindo. Talvez esses 3 bem próximos de Jesus representem eu e você, que de alguma maneira também estamos bem próximos, na hora que a gente precisa mostrar quem nós somos, nós estamos dormindo. Quem que Jesus quer?
Quem é o Talmudim de Jesus? Quem é aquele que anda perto de Jesus? Vai na tua Bíblia. João capítulo 13. João capítulo 13. É sobre isso que eu quero falar. Todo esse contexto, essa introdução, para a gente culminar naquilo que o Senhor tem para mim e para você. Quem que Jesus quer? O lugar que você quer, o lugar que Jesus quer que você esteja. Aquilo que Jesus quer que você busque nele. Aquilo que Jesus quer que você faça através dele. João capítulo 13, versículo 23. Ora, achava-se reclinado sobre o peito de Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. A esse, pois fez Simão, Pedro, sinal, e lhe pediu, pergunta para Jesus, pergunta quem é que vai trair. Versículo 25, aquele discípulo que recostava-se assim ao peito de Jesus, perguntou para o Senhor Jesus, quem é Jesus? Versículo 26, e Jesus respondeu para aquele discípulo amado, aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tendo, pois, molhado um pedaço de pão, deu esse pedaço de pão molhado a Judas, aquele que iria trair. Vem cá, Jefferson. Calma um pouquinho. Senta aqui, deixa eu fazer um negócio com você aqui. Presta atenção, queridos. Quem é o discípulo? Quem é a pessoa que Jesus espera de nós? Não é aquele que vem pelo pão e pelo peixe, pela multidão. Não é aquele que está fazendo a obra no força do braço. Também não é aquele em que dorme quando precisa estar junto. Não é os 12 que trai. Não é os 3. Mas quem que Jesus chamou de discípulo amado? O nome dele era João. Jesus aí nesse texto está sentado na mesa da ceia. E era a última ceia de Jesus. E sentado ali na última ceia, já falei sobre isso, imagine você saber que você vai comer o último pedaço de pão e você vai tomar o último gole ali de vinho. E depois você sabe que vai ser crucificado, que você vai ser abandonado. Jesus olha para aqueles 12 na mesa ali, e tinha um discípulo que fazia diferença, e Jesus usa um termo aqui, que é o termo do Talmudim. Ele sentado na mesa, havia um, que ele se portava de maneira diferente. Ele colocava a cabeça dele no peito de Jesus. Fica desse lado aqui. João. Aqui mais para baixo. Aqui, ó, no peito. Peito, irmão. Olha só que revelação, queridos. João colocava a cabeça dele no peito de Jesus. Jesus não faz referência de ninguém que fazia isso, só de João. E sabe do que Jesus chamava João? Talmidim Agapó, discípulo amado. Discípulo amado, aquele que eu amo. João era o único dos 12 que ouvia o pulsar do coração de Deus. Você consegue imaginar que quando João estava ali com a cabeça reclinada, talvez alguns pensavam que puxa saco esse João,
Que maneira estranha de João sentar à mesa. Mas João conseguia ouvir o pulsar do coração do Pai. Porque o coração do Pai estava em Cristo naquele momento. E João teve uma experiência que poucos homens tiveram. Ou a Bíblia diz que nenhum teve. De poder ouvir o coração de Deus tocando. Esse é o chamado de Deus para nós nessa ceia, querido. Eu não quero buscar as mãos, nem os pés, nem os milagres, nem o que Ele pode me dar, nem o que Ele pode fazer, nem o que eu posso fazer para Ele. Mas eu preciso ouvir o coração dEle hoje. Eu preciso ouvir o coração dEle batendo. João ouviu o coração de Deus. Ele pôde ouvir o coração de Deus. E o coração, você pode ouvir o coração de Deus nessa noite, querido. Desde que para isso você se recline no peito dele e fala: Senhor, eu quero ouvir o teu coração. Fica aí um pouquinho. Ei. Jesus chega para Pedro. Pedro está pescando. Se você pegar os historiadores da Bíblia, especificamente a história de Jesus, os discípulos de Jesus eram jovens com menos de 18 anos, eles casavam cedo. Pedro era casado, porque a sogra dele foi curada. Mas eram jovens que casavam com 17, 18 anos. Sabe por quê, Alexandre? Quando eles eram reprovados na escola do Talmudim, eles voltavam para casa. Eles iam trabalhar, eles iam casar, eles iam fazer qualquer coisa. E eu penso que Jesus chegando para Pedro e falando: vem Pedro, me segue. Eu sei que você não foi um Talmudim, Pedro, porque você está trabalhando de pescador. Porque se você passasse na escola, talvez você passou na primeira chamada. Mas na segunda chamada você não foi escolhido para ser um Talmudim. Agora você está trabalhando na profissão do teu pai, junto com teus irmãos, junto com seus sócios, pescando. Você queria ser um Talmudim, andar nas ruas de Jerusalém e as pessoas olhar e falar: esse menino passou na primeira chamada, passou na segunda chamada, ele foi escolhido por um rabino. Mas ele tinha uma profissão, ele pescava, porque com certeza ele não tinha passado na escola de Talmudim. Andando pelas ruas ele encontra Levi, que também não tinha passado, porque se tivesse passado não estava com o trabalho de coletar impostos. Ele chama Natanael: Natanael, eu te vi debaixo da figueira. Ali debaixo da figueira, o que você fazia ali debaixo da figueira eu sei. Talvez ele ficava debaixo da figueira chorando: eu quase passei, eu não consegui ser um talmidim, eu não consegui ser um rabino, eu não consegui ser um mestre. E Jesus fala para ele: eu sei o que você fazia lá, eu conheço o teu coração. Aqueles a quem Jesus escolheu, os religiosos, a sociedade rejeitou. Talvez você está aqui nessa noite, querido, de alguma forma você foi rejeitado por alguém. Você foi rejeitado por uma sociedade. Você foi rejeitado por uma escola ou por um trabalho, seja lá quem for. Mas hoje Jesus está aqui para chamar você, os rejeitados, aqueles que não foram chamados nem na primeira nem na segunda chamada. É para esses que ele veio. Para aqueles que foram rejeitados pela sociedade, rejeitados pelo mundo. Ele veio chamar você que talvez está olhando para a tua vida e como Pedro, pescando. Você acha que Pedro gostava ao lavar aquelas redes? Pedro dizia: não, eu era para ser um rabino. Eu queria muito estar ali, estudando, sendo alguém reconhecido. Mas Jesus transformou aqueles homens que foram rejeitados pela lei rabínica em talmudins do Senhor. Nenhum talmudim em Israel experimentou o que aqueles 12 homens experimentaram: andar 24 horas com Cristo, receber tudo aquilo que Cristo tinha para a vida deles. Ele veio chamar você, querido, para ser um talmudim, para ser um discípulo amado. Um talmudim agapó, aquele que é um discípulo amado de Jesus, aquele que senta do lado de Jesus e ouve o coração dele. Ei, muitos jovens passaram com honra na escola.
E se formaram rabinos, mas nenhum deles experimentou o que João experimentou. João podia ouvir o coração do Pai. João podia ouvir o coração de Deus batendo bem de perto. E é isso que Ele quer, querido. Ele quer que você coloque a sua cabeça no peito dEle e ouça o pulsar do coração dEle. E quando Ele libera essa palavra para João, Talmidim, Agapó. João entende. Eu fui rejeitado, mas Ele me escolheu. Ele me escolheu. Ele te escolheu, querido. Ele te escolheu nessa noite. Ele te escolheu e Ele está aqui para transformar a tua vida. Pode sentar, Jefferson. Pode sentar, Talmidim, Agapó. Aquele que ouve o coração de Deus. Curva a sua cabeça um pouquinho, querido. Curve. Aleluia. Não é a cura que você precisa. Não é uma melhora na sua condição de vida que você precisa, querido. Você não pode vir buscar Jesus como aquela multidão que queria uma melhora passageira de vida. Você precisa repousar a sua cabeça no peito dele e ouvir o coração dele bater. O coração dele bate por você. 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 O coração dele está batendo por você nessa noite, querido. Aleluia. Entre você e Deus agora, querido. Entre você e Jesus. Quem é você? Qual o teu nível de relacionamento com Jesus? Você pode mudar esse nível. Só depende de você agora, mudar esse nível de relacionamento. Qual é o teu nível de relacionamento com Cristo, querido? Ele está aqui. Você consegue ouvir o coração dele bater? Ou você está tão distraído que você não consegue ainda, não conseguiu ainda ouvir o coração dele bater? Ouvir o coração dele, querido. Só que para você ouvir o coração dele, você tem que chegar mais perto. Você tem que se entregar a ele. Para você poder ouvir o que ele está falando para você hoje, querido. Oh Espírito Santo de Deus. Tu és o Rei, ninguém pode Aleluia. mudar. Tu és o leão da tribo de Judá. Tu és o rei, ninguém pode mudar. Aleluia. Tu és o leão. Você foi rejeitado pelos homens, mas o Senhor Jesus não te rejeita. Você pode ser rejeitado pela sociedade, mas o Senhor te aceita. Barreiras se vão por causa da tua luz, e as trevas se vão, barreiras se vão. Aleluia! Por causa da tua luz. Se coloque em pé, querido. Adore a Ele, o Rei dos Reis, ó glória! É o Senhor Jesus. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha
Rabalabaxabacatalabás. Meu Deus! Jesus, Ele é o leão, Ele é o leão. Jesus, claro, tão claro, o seu brilho é maior. Claro, tão claro, o seu brilho é maior. Aleluia! Claro, tão claro, o seu brilho é maior que a luz do sol, que a luz do sol, que a luz do sol, que a luz do sol. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Clame pela glória de Deus. Clame, clame. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia! Aleluia! Segura um pouquinho ainda aí, senta um pouquinho. Pode ficar aí. Louvor. Nós vamos ministrar a ceia. Sabe João? João era o mais novo de todos eles. João era o mais jovem. E talvez ele não conseguiu ser um talmudim, bem provável. Mas ali Jesus, quando chama ele de talmudim, meu discípulo amado, Jesus fala para João: ah, João, você não vai experimentar o que eu experimentei. João morreu de velhice lá na ilha de Patmos com mais de 100 anos de idade. Sabe qual é o segredo para você viver muitos anos? Ó, ouve o coração de Jesus. Porque se você ouvir o coração de Jesus, ninguém vai levar você para o lado errado. Se você ouvir o coração de Jesus, ninguém vai precisar influenciar você de nada. Ele ouviu o coração de Jesus. Esse é o seguidor que Jesus chama nessa noite. Esse é o seguidor que eu preciso ser. Eu preciso ser aquele que não busca mais nada nessa terra, a não ser ouvir o coração dele, o pulsar do coração dele. Amém, queridos? Que exemplo que João dá para nós. Que exemplo de intimidade que João dá para nós. Que exemplo de paixão por Jesus que um discípulo tão jovem
dá para nós. Rejeitado pelos homens, mas trazido ao peito, ao coração de Jesus. Amém? Seja um talmudim de Cristo. Nós vamos celebrar a ceia. E antes eu queria orar por alguns irmãos que sentiram o desejo de estar com a gente, fazer parte. Nunca fez isso, a gente começou agora, né? A gente vai deixando assim. Agora nós estamos estruturando um pouco algumas coisas. E a gente não quer fazer carteirinha de membro, tá, gente? A gente não tem essa pretensão, né? A gente não tem, olha, eu vou fazer um cadastro, você vai ter uma carteirinha de membro da igreja. Não, nós somos membros do corpo de Cristo também. Preciso ter uma carteirinha para falar eu sou membro. Se você quiser, a gente faz uma para você, tá? Não tem problema nenhum. Nós queremos sim ter seu contato, seu telefone. De repente, nós estamos projetando montar uma equipe na igreja para poder ligar, para poder mandar um WhatsApp, mandar uma mensagem. Então nós queremos ter relacionamento com você, amém? Quem está vindo na escola de fundamentos, ceia é bom porque ceia é o momento de esclarecer algumas coisas. Quem está vindo na escola de fundamentos, que é de quarta-feira às 20 horas. Pastor, eu estou chegando hoje pela primeira vez. Pode vir, quarta-feira tem escola. Não tem custo nenhum, tem uma apostila. Quarta tem o nível 1, para quem está chegando agora, para quem não pôde, para quem ficou para a segunda chamada, como os talmudins, não deu para fazer. Nós temos a professora que dá aula para primeiro nível. Eu estou com uma turma de maturidade, aprendendo um pouco sobre maturidade. 2 meses, nós vamos formar essa turma. Mas você que está aí há um mês visitando a gente, quer fazer parte da nossa igreja, nós queremos apresentar você, queremos orar. Sei que o pastor Marcelo e a sua família já falou comigo, certo, pastor? Queria até chamar vocês aqui. Pode vir a família, vamos dar um aplauso pela vida deles. O Paulo também, está aí o Paulo? Paulo, sua família também, Paulo, são pessoas que falaram pessoalmente comigo, né? Aliás, o pastor Marcelo me deu até essa ideia, vamos dizer assim. Pode subir aqui, pode subir aqui. Ele que falou, olha, eu queria ser apresentado na igreja, eu estou vindo, ele me chamou para ir na casa dele. Eu fui na casa dele, né? O pastor está vindo de um outro ministério, estava à frente de uma igreja, né? E não sei que loucura que deu nele que veio aqui, né? Mas eu pude visitar a casa dele, conhecer o coração dele, conheci o coração dele, o coração da pastora, dos filhos, né? Pude ali falar um pouco com eles, abrir o coração. E você é doido, cara. Você quer vir para cá? Olha, Deus está mandando eu vir para cá. Falei, seja bem-vindo, amém? Paulo também mandou a mensagem para mim, eu quero ser apresentado na ceia. Eu falei, amém, né? E eu quero estender esse convite. Se tiver mais alguém aqui que frequenta aqui há mais de um mês e fala assim, olha, eu já estou vindo aqui, pastor, mas eu queria ser apresentado hoje. Pode vir. Você trouxe alguém aqui, de repente alguém que você conhece, pode trazer. Tem mais alguém? Está com vergonha? Fica para a próxima ceia, não tem problema, amém? Quer vir? Vem cá. Pastor, eu estou vindo aqui, eu quero ser membro desse negócio aqui. Eu quero ser membro dessa igreja. Irmão, nós somos tudo doidos, mas nós amamos Jesus, amém? Nós só queremos encostar a cabeça ali no peito e ouvir o coração dele bater. Amém? Vamos orar por esses irmãos. Nós vamos estar recebendo, amém? Nós nos alegramos. Vamos ficar em pé? Nós alegramos, né? Você quer falar? Certeza? Pastor, quando vê o microfone, cara, fala. Não quer gente, pastor que não fala. Isso é um milagre. Amém? Estenda suas mãos para cá. Nós queremos abençoar. Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos, ó Pai amado, essas famílias, esses irmãos, Pai, que desejaram, que tem um desejo no coração de caminhar conosco. Deus, nós queremos pedir a bênção do Senhor sobre a vida deles, apresentar eles no altar do Senhor. Como igreja, Pai, nós nos alegramos com a vida deles. Como igreja, Senhor amado, nós abrimos o nosso coração, abrimos a igreja. Sabemos, ó Pai amado, que o Senhor tem um propósito. E o Senhor os trouxe para esse lugar, é porque o Senhor tem um propósito na vida deles. E o Senhor tem um propósito na vida da igreja. Eu quero pedir, Pai, toma cada um aqui nas tuas mãos. Nós declaramos, nós ligamos, a tua palavra diz que tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. E nós ligamos nesta ceia, Senhor amado, a vida desses irmãos, alinhados à fonte de avivamentos, ligados à fonte de avivamento. Nós
louvamos ao Senhor por isso, em nome de Jesus. Vamos dar um aplauso a Jesus? Deus abençoe. Deus abençoe. Pastorzão, junto, cara, conta comigo, tá? Deus abençoe. Glória a Deus, obrigado, viu? E mais músicos chegando aí, viu? O cara manja, hein? Glória a Deus. Está enchendo de música a igreja, é benção. Glória a Deus, amém. Quero chamar aqui o pastor Hilden com a Janaína. Vem cá, Jefferson, o Alexandre, a Thelma. Vou chamar o Sérgio e a Paula também, vem cá. Vão nos ajudar hoje a servir a ceia. Preciso de mais um casal aqui. Quero chamar a Tati. Tati, também você pode vir me ajudar? Vem, Carol, você também vem? Pronto, aí dá para todo mundo. Ó, eu quero te convidar, você que está nos visitando, pode participar da ceia, amém? Ah, pastor, eu não sou crente, não sou batizado, não tem problema, nossa ceia é uma ceia aberta, pode participar, tá? Amém? Pode levar, depois a gente ora. Enquanto a gente canta aquela canção.